Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde e boa noite para os da noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao seu canal Ponderando com Caju, para nós continuarmos com a nossa jornada, né? E tratarmos de economia, de gestão e de finanças pessoais, como sempre temos feito. Então, meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos discorrer a respeito de um assunto muito importante, que é crescimento e emprego. Novamente, nós vamos ter que recorrer aos números e às vezes fica um vídeo mais pesado, não fica, nós estamos quantificando e usando das matemáticas. Mas em economia, às vezes essas coisas são inevitáveis, para a gente dar mais substância àquilo que nós pretendemos transmitir para vocês. Porque, como vocês sabem, nosso assunto é um assunto mais pesado, não é assunto tão agradável de se lidar. E quando vêm os números, eles ficam ainda mais sérios. Mas não é possível, muitas vezes, se fugir deles. Então vamos enfrentar, né? Porque a vida é enfrentamento. Então nós temos que partir para eles e tentar entender. Bom, como nós estamos lidando com crescimento e emprego, o crescimento é o crescimento da produção. E o emprego está ligado diretamente a isto, e ele diz respeito ao número de vagas que vão ser abertos. Ora, então, nós temos que estabelecer um critério básico para nós entendermos quanto que se deve crescer. Quanto? Quando um país está num processo de crescimento, qual é a referência que ele tem? No vídeo anterior, que foi o 59, nós lidamos a respeito do PIB, que é o crescimento da produção, e a população. Pois muito bem, nós vamos pegar esse conhecimento para servir de fundamento para o de hoje. Ora, nós precisamos saber, primeiro, qual é a taxa de crescimento populacional. Está aqui, ó. PIB ou melhor dizendo, a taxa de crescimento da população. Quanto que a população brasileira ela está crescendo, estimado pelo IBGE? Nós vamos fechar o ano de 2020 provavelmente com um crescimento de 0,7% da população brasileira. Quer dizer, nós já estamos abaixo de 1%. Nós já tivemos, como vimos no vídeo 59, já tivemos em 3%. E se nós tivéssemos mantido aquela taxa de 3%, que foi desde o início do século XX, lá por 1900, até hoje, nós teríamos uma população de 610 milhões de habitantes. E nós não temos isso. Nós temos uma população de 210 milhões. Então, a média no século XX foi em torno de 2%. Porém, está caindo. E nós já estamos em 0,7%. Então, quanto é que o PIB tem que crescer? No mínimo dos mínimos. No mínimo tem que ser de 0,7% para mais. Então, essa é a condição mínima que precisa ser atendido para que o processo de criação de riquezas seja maior e mais intenso que o crescimento da população. Aquilo que nós estamos gerando em termos de produção tem que ser maior do que o número de bocas que nascem para usufruir dessa produção. E o que é o nosso PIB? O PIB, aqui em qualquer parte do planeta, ele é composto de 3 setores. A agropecuária e a extração de silvicultura. Ele é composto da indústria e é composto dos serviços. Como nós colocamos aqui, ó, A e S. Agricultura, indústria e serviços. É isso que é a composição do PIB. Pois bem. E daí esse mesmo PIB, ele é dividido em trimestres no ano. Quem faz essa divisão é o IBGE. Então nós temos o primeiro trimestre,
o segundo trimestre, o terceiro trimestre e o quarto trimestre. E daí o IBGE ele vai fazendo as suas medições trimestre a trimestre. E vai extraindo os números a partir das aferições que ele vai fazer, das pesquisas que ele vai fazer com a agricultura, com a indústria e com os serviços. E por que isso é importante? Isso é importante porque ele dá uma sinalização se o país está crescendo ou se o país ele está decrescendo. E vai ser altamente relevante, por exemplo, para os negócios, para os empresários, para os investimentos, tanto dos pequenos empresários, quanto dos médios, quanto dos grandes. Porque toda empresa, todo pequeno capital quanto grande, o que ele quer? Ele quer condições para poder investir e crescer que sejam favoráveis. E essas condições favoráveis, como é que ele vai saber? Indo lá no bar da esquina e perguntando para o povo? Não, ele tem que ter uma estimativa suficiente que seja capaz de ele dizer, não, o país está crescendo, eu vou investir. Não, o país está decrescendo e eu vou esperar. Vou manter exatamente o meu negócio do tamanho como está. Então, é por isso que essas aferições, que essas medidas que são publicadas, e depois a gente vê no Jornal Nacional, sair no Jornal Nacional e nas grandes redes de notícias, é isso que é publicado. E daí os empresários, nos seus diversos tamanhos, vão tomar suas decisões com base em algo mais firme. Então, vamos prosseguir no nosso raciocínio. Nós temos os 4 trimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto, com as aferições. E eu procurei fazer alguns desenhos para mostrar mais ou menos como que é isso. E eu vou me aperfeiçoando cada vez mais nesses desenhos, de tal forma que quando vocês olharem para a nossa lousinha, ela possa, você só de olhar, vocês já veem quanto que foi esse crescimento ou esse decrescimento. Muito bem. Qual é o ponto de partida? É o ano de 2019. No ano de 2019, a partir, quando entra em 2020, o PIB em 2020, por exemplo, no primeiro trimestre, caiu 2,2%. Daí entra o segundo trimestre de 2020, ele cai menos 9,2%. Daí vem o terceiro trimestre de 2019, ele cresce daí 7%. E depois, no último trimestre de 2020, ele cresce 3,2%. Porém, o que ele cresceu ao longo do ano de 2020, no terceiro e quarto trimestre, não é suficiente ainda para ele compensar as perdas que houveram no primeiro e segundo trimestre. Então, essa é a primeira conclusão do ano de 2020. Porque normalmente é até uma tendência que no segundo semestre as coisas começam a crescer um pouco mais. Mas esse crescimento que houve no terceiro e quarto trimestre do ano de 2020 não foi suficiente. E daí o que aconteceu? Como não foi suficiente para compensar as perdas, nós fechamos o ano de 2020 com menos 4,1%, que foi uma queda muito grande. Porque a gente tem que pensar que o PIB ele caiu menos 4,1%, porém a população só cresce de 0,7% ao ano. Então, olha, é um crescimento, ou melhor dizendo, foi uma queda muito grande realmente. E quando entra daí o primeiro trimestre de 2021, que é o nosso ano agora, tá? O primeiro trimestre, quanto que o PIB cresceu?
Olha, está o número aqui, ó, que eu fui tirando. 1,2%. Esse 1,2%, ele não compensa ainda todas as perdas que houveram, e o PIB ainda está fechando no negativo em menos 3,8%. Então, olha, esses crescimentos que estão tendo ainda são pequenos e não compensam as perdas que existiram. Tá, mas onde é que está esse crescimento que a gente não vê? Que a gente vai lá fora, a gente só vê pandemia, e a gente só vê, além da pandemia, desemprego. Então, que crescimento econômico é esse que a gente não consegue enxergar na prática? Primeiro, de onde é que ele está vindo? Ora, esse crescimento só vem de 3 lugares. Ele vem da agricultura, ele vem da indústria e ele vem dos serviços. A maior parte desse crescimento, portanto de 1,2%, é em relação ao trimestre anterior. Tá? Vem da onde? Vem da agropecuária. E a agropecuária, onde é que está a demanda maior dela? Está lá fora, está no exterior. Qual foi a cultura agrícola que mais cresceu? Foi principalmente a soja. E a soja, que é esse grande carro-chefe, cujo maior comprador é a própria China. A China é o maior comprador brasileiro de soja, o maior comprador brasileiro de milho. E foi essa expansão que fez com que esse PIB tivesse esse alento. Porém, nas grandes plantações, elas são mecanizadas. E elas geram muito pouco emprego, porque são produções agrícolas automatizadas e que vão ser demandadas lá no exterior. Aqui no Brasil, a soja, por exemplo, onde que ela mais aparece? No óleo de soja e no farelo de soja, que é muito utilizado para a alimentação de animais, especialmente, por exemplo, as aves, os frangos, eles são muito utilizados para isso. Então, veja, esse crescimento do PIB está concentrado aonde? Ele está vindo dessa agropecuária, ele vem depois, agora nós vamos analisar, daí a indústria. Da indústria entrou com uma outra pequena parte. E essa pequena parte se deve ao quê? À indústria extrativa, que é, por exemplo, petróleo e gás. E a indústria, por exemplo, petróleo e gás, minério de ferro. Isso aí é a indústria extrativa. Mas principalmente petróleo e gás, que é a tônica dessa extração. E depois, uma indústria que teve um certo crescimento, um pouco maior, foi a construção civil. Porque a construção civil, ela é uma atividade que você vai ao ar livre. E quando você está ao ar livre, as possibilidades que você tem de pegar a doença que é o Covid-2019 são muito menores. Porque todos os trabalhadores, eles não trabalham, eles não estão em ambientes fechados. E a indústria extrativa também ocorre isso. Então, elas têm um risco menor. E, por sua vez, a indústria de transformação, por exemplo, a indústria alimentícia, teve um pequeno crescimento. Ou nem teve, foi até negativo. Foi até negativo essa indústria alimentícia. Por quê? Como é que pode alimentos crescer ao invés de subir? Muito simples. Porque lembra que nós tínhamos um auxílio emergencial que era R$600. E de 600 ele foi para 300. Então as pessoas compraram menos nos supermercados. Quando você vai comprar, por exemplo, um pacote de 5 quilos de farinha de trigo, de onde é que ele veio? Veio de um moinho. Por exemplo, 5 quilos de farinha de trigo Anaconda. Ela vem das moinhos Anaconda, que é da Bunge e Born, mas são moinhos, é a indústria alimentícia. E ele cresceu, e esse conjunto cresceu menos por causa desses motivos. O auxílio emergencial, que de 600 passa para 300, e
cresce menos também por causa da inflação, porque a inflação foi mais alta. Vocês devem ter notado como a inflação deu um salto, especialmente a inflação dos alimentos. O arroz, farinha de trigo, o feijão, todos esses, uma série de alimentos tiveram uma alta muito forte, e essa alta muito forte fez com que as pessoas comprassem menos. Então tudo isso está tendo um peso muito grande nesse PIB. Essa indústria ela se ressentiu muito. E agora falta nós analisarmos o setor de serviços. O setor de serviços ele foi muito impactado na administração, na saúde e na educação pública. Na administração, porque nós tivemos muitos trabalhadores que foram dispensados. Nós tivemos daí na saúde, nós temos a questão do Covid-19 e a educação pública, que é algo eminentemente presencial, as crianças tiveram que ir para casa. E as aulas tiveram que ser primordialmente via online, quando tiveram. Né? Então veja, o que salvou realmente esse crescimento de 1,2%, que a gente não consegue ver, foi principalmente a agropecuária, que está produzindo muito para o exterior. É aí que ela está tendo uma compensação. Então veja, aquelas pessoas que estão pretendendo investir, por exemplo, os pequenos industriais, os pequenos capitais, ainda devem ter mais prudência ainda nesse sentido. Porque o que está acontecendo é que esse crescimento que a gente está tendo está numa atividade, que é a agricultura, ligada às exportações, com pouca geração de emprego. E onde é que se gera mais emprego? É no setor de serviços, que foi altamente impactado pela disseminação da pandemia. Ora, e no setor de serviços, ele teve um pequeno crescimento em relação ao trimestre anterior. E onde é que está? Por exemplo, serviço de transporte. Transportar mercadorias que a gente compra via internet. Vou dar um exemplo. Olha aqui, ó. Esse livro aqui, ó, chegou para mim faz mais ou menos uma semana. E veio transportado pelo quê? Pelo correio. São essas atividades que estão tendo um certo crescimento. O Uber. Por quê? Porque as pessoas não estão podendo, estão evitando os ônibus. Então vai do quê? Vai de Uber. Os setores de intermediação financeira, mas esses eles vão lidar com as aplicações financeiras, então isso pode ser online, né? Isso não precisa ser pessoalmente. Então veja, são essas coisas aí que dentro do setor de serviços estão permitindo alguma forma de crescimento. Então, meus queridos, se a gente for colocar em alguns números, vamos escrever aqui. Por exemplo, quanto que a indústria cresceu? 5,7%. Indústria não. A agropecuária foi 5,7%. Depois a indústria. A indústria foi quanto? 0,7%. E os serviços, quanto que foi? Os serviços cresceram 0,4%. E onde é que está a maior parte, o grosso da geração de emprego? Está justamente na indústria e nos serviços, principalmente os serviços. O que menos cresceu em relação ao trimestre anterior, quer dizer, o último trimestre do ano de 2020. É isso que eu estou comparando. É 1,2%. Nós estamos. Essa foi a última medição do IBGE, que foi janeiro, fevereiro e março de 2021, comparado com outubro, novembro e dezembro de 2020. Então veja, cresceu apenas 1,2%. Centrado principalmente aonde? Olha aqui, ó, na agricultura e pecuária, que está voltado muito para exportação.
principalmente a senhorita soja, né? E depois a indústria 0,7% e o serviço 0,4%, porque a maior parte do emprego hoje nas cidades para as pessoas é do setor de serviços. Então, o que está afetando aí? O que está afetando é realmente a pandemia, né? E como é que pode haver um crescimento ainda? É um crescimento muito pequeno. Mas por quê? Porque as pessoas estão indo trabalhar, porque não tem outra alternativa, e estão morrendo. Estão morrendo. Estão indo para um sacrifício. Estão se sacrificando. Porque aumenta a mobilidade, né? E elas não têm outro jeito. Auxílio emergencial diminuiu. Não há uma coordenação nacional a partir do governo federal dos esforços. Pelo contrário, né? Nós vemos até um caos semeado, nós vemos uma desorganização completa. E muitas vezes os governadores tendo que agir sozinhos para enfrentar isso. Então, o que nós podemos agora enxergar é exatamente as consequências dessa pandemia sobre a economia. Nós estamos vendo o atraso em relação às vacinas. As vacinas já poderiam ter sido providenciadas desde agosto de 2020. E nós já estamos vendo também, como comparativo, países como, por exemplo, os Estados Unidos e na Europa, que já estão abrindo, nós já estamos vendo jogos, por exemplo, que a gente pode ver pela televisão, né, que as pessoas vão assistir sem máscara. Então, veja, nós estamos vendo realmente, estamos na presença de uma situação completamente desfavorável ainda. E o crescimento que a gente tem não são exatamente naqueles setores que mais geram emprego, pecuária. Por isso que a gente fala em taxa, o Brasil cresceu tantos %, né, mesmo que seja nos trimestres, e a gente não vê esse resultado nas ruas. A gente só vê desemprego e a gente só vê as notícias de pandemia, 2.000 mortos, por mais ou menos por dia. Então, enquanto não houver uma campanha de vacinação maciça, a economia vai estar realmente patinando e as pessoas estão indo para um matador. Na verdade, é isso que está acontecendo. Então, o que eu posso dizer é que qual é o momento que a gente está vivendo? Que agora esses investimentos têm que ser, tem que ir com muita prudência, porque não dá para realmente se abrir novos negócios ou coisa parecida num ambiente dessa natureza. Os pequenos capitais têm que conservar aquilo que conseguiram fazer. E se fizerem isso para conservarem os seus patrimônios, vão estar fazendo praticamente um milagre. Porque do governo federal, o que se pode esperar é a tragédia que está acontecendo. Então, meus queridos e minhas queridas, vocês me perdoem eu não trazer boas notícias para vocês, mas a realidade tem que ser enfrentada e nós temos que conviver com isso até que nós consigamos sair dessa situação que é muito triste para todos nós. Eu lidei aqui com vocês vejam esses números aí, mas eu tive que recorrer a eles para dar uma maior fundamentação àquilo que nós estamos falando. Aqueles que gostaram, por favor, deixem os seus likes para nós continuarmos com o nosso trabalho. Até a próxima vez.